Olá, meus amigos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. E quero, neste dia de hoje, trazer a você uma palavra de ensinamento. Uma palavra de Deus que venha encher a sua alma, que venha lhe edificar. O apóstolo São Pedro, ele nos ensina em sua epístola, dizendo assim: crescei na graça, mas também no conhecimento de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. E a partir de agora, eu lhe cumprimento com Shalom Adonai. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Que possamos ouvir a voz do Senhor. Fala o Senhor Deus. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema importante para a igreja. E eu peço que o Senhor, Espírito Santo, venha sensibilizar, venha tocar no seu intelecto, no seu coração. Você que é católico, apostólico, romano, você que é da Canção Nova, irmãos católicos que eu tanto amo, você que é protestante, que é evangélico, você que é pentecostal, neopentecostal, enfim, todos os ramos do cristianismo. Eu peço ao Pai das Luzes, ao Elohim, que abra o entendimento de cada um. Motivo pelo qual eu estou trazendo esta mensagem hoje. Pessoas me perguntam, pessoas me consultam. Mensageiro da luz, é certo isso? É certo aquilo? Vamos falar sobre a ceia do Senhor. Qual é a verdadeira ceia do Senhor? Isso nós temos que aprender, mas na palavra. Portanto, eu quero que você deixe de lado, esqueça um pouco o dogmatismo, a religiosidade, que você deixe de lado a liturgia da sua denominação, pelo menos por um momento, e preste bem atenção no que a palavra de Deus nos ensina. Nós começamos falando que a igreja ela tem ensinado, há séculos de história, que quem não come e não bebe o então pão e o vinho não tem parte com Jesus e nem comunhão com ele. E por causa dessa ideia, por causa dessa teoria, desse dogma, dessa doutrina, foi colocado algumas considerações, algumas condições, algumas regras, que acabam cerceando as pessoas da igreja. Por exemplo, na igreja Congregação Cristã no Brasil, se você se divorcia, você não pode mais participar da Santa Ceia do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Esse irmão está me acompanhando e esse irmão é uma bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Eu agradeço essa irmã, sempre me acompanha. Eu agradeço o carinho
e o amor e as orações que foram feitas por mim, por esses dias. A irmã Luísa Cunha, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. Irmã Luísa, eu estou tratando hoje, batendo aqui com um bate-papo com todos os irmãos e irmãs do ramo do cristianismo em geral, sobre a Santa Ceia, né? A comunhão, sobre o comungar, a Eucaristia da Igreja Católica e a Santa Ceia da Igreja Evangélica. Ocorre que há séculos de história, o homem, com o domínio das Escrituras Sagradas e da Bíblia, muitas passagens da Bíblia foram adulteradas, muitas verdades foram escondidas e muitos acréscimos foram inseridos nos livros sagrados depois da Septuaginta. A irmã Marta, a irmã Gidalva, que Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então, eu quero poder me expressar o máximo possível para passar para você a realidade da ceia do Senhor. Porque existem irmãos, adolescentes, jovens, adultos, que têm pavor de tomar a Santa Ceia, têm medo de tomar a Santa Ceia, porque talvez tenha discutido com a sua... Obrigado, eu estou bem melhor. Deus é bom, Deus nos dá a graça e nos dá todo o livramento. Obrigado pela oração de todos que oraram por mim. Então, as pessoas têm muito receio de tomar a ceia, porque há uma pressão sistemática, teológica, psicológica. Por exemplo, existem pessoas, vou orar sim por todos, pela família de todos, fiquem tranquilos. Existe muita pressão psicológica de pastores, de pessoas religiosas que fazem questão de dar uma outra conotação à ceia do Senhor, fazendo as pessoas presas suas, manipulando-as. Por exemplo, a irmã que cortou o cabelo, a irmã que pintou o cabelo, a irmã que alisou o cabelo não pode tomar ceia. O irmão que colocou bermuda, colocou, uma camisa regata, que foi na praia com a família, que foi no clube, não pode tomar ceia, porque se envolveu com o pessoal do mundo. Essas aberrações no extremismo dos usos e costumes dentro das igrejas têm assolado o direito das pessoas viverem como seres humanos, viverem felizes, tem cerceado a alegria e a vaidade saudável do ser humano que Deus deu para o ser humano. A Bíblia diz que tudo que Deus deu para o ser humano, tudo que Deus fez é bom. O sol, os céus, as nuvens, as estrelas, Sem o sol não temos a vitamina D. O mar, com a sua beleza, com o seu frescor, com a sua beleza encantadora das águas, das ondas, dos mergulhos, a praia, tudo foi Deus quem fez. Mas quando as coisas passam pelas mãos, pela triagem teológica dos homens, o que é bom se torna mal. Eu costumo dizer sempre que se Jesus é o caminho que leva o homem ao céu, como de fato Jesus é o caminho, o Messias, o Yehoshua, é o caminho que nos leva ao céu. Mas nesse caminho está cheio de pedágio, está cheio de pessoas que inventam um monte de coisa apenas para encher linguiça, para encher sua cabeça, para misturar sua cabeça, para confundir você, para dizer para você que Deus é um ser complexo, é um Deus depressivo, é um Deus raivoso, é um Deus introspectivo, é um Deus triste, é um Deus bravo, que você não pode isso, você não pode aquilo. Chegaram a escrever para mim esses dias um jovem da Assembleia de Deus, que foi proibido de tomar a Santa Ceia, porque viram ele jogando bola
com os amigos da escola, porque os amigos não são da igreja, aleluia, são do mundo. O rapaz teve que ir até a frente, confessar o então pecado por ter jogado bola com seus amiguinhos da escola, que não são da igreja, denominação, Assembleia de Deus, não seguem a doutrina. Há quem diga que se você não tomar a ceia, se você faltar na Santa Ceia, você cometeu pecado, você não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com a igreja. Será que isso é verdade? A igreja que, por exemplo, Santa Ceia dos oficiais. Se o oficial não pagar o valor estipulado pela denominação para participar daquela ceia que é para ele mesmo, ele não toma. Se você não paga o dízimo, você não toma a Santa Ceia. Não pode, está em pecado, não está em comunhão com o corpo, não está em comunhão com a igreja. A igreja aí nesse sentido é a denominação, é a empresa. Se você não cumpre com o voto, se você não é mantenedor ou mantenedor da obra, se você não participa da campanha, se você não faz o propósito, você não pode tomar ceia porque você está em pecado. E se está em pecado, você está sem comunhão com Deus, afastado. Será, gente, que tudo isso é verdade mesmo? Será que Jesus ensinou isso tudo? Vamos ver essas coisas, entendê-las na palavra de Deus? Hoje você vai aprender o que é a Santa Ceia de verdade e o que é participar da ceia, se alimentar, né, dessa ceia tão maravilhosa. Porque uma coisa eu vou dizer para você, se comer o pão, beber o vinho, se comer a hóstia, se ingerir, né, o pão sem fermento ou com fermento, ou o pãozinho francês que eles picam lá, ou a bisnaguinha da Panko ou da Seven Boys, ou pão puma, ou aquele suquinho maguari, ou o antigo suco de uva, para dizer que é vinho, ou até mesmo o vinho canônico. Se esses elementos materiais, de fato, mudam uma pessoa, então eu acho que está a desejar. Porque há mais de 30, 40 anos no Evangelho que eu vejo católicos, que eu vejo protestantes, que eu vejo evangélicos. Todo o terceiro ou primeiro domingo do mês, ir lá e participar do ritual da ceia. O católico vai comungar, né? Vai lá e come a hóstia. O padre molha a hóstia no cálice onde tem o vinho, simbolizando o sangue de Jesus, e ali todo o corpo está também consagrado ao vinho, ao sangue de Jesus. Na Igreja Católica há a questão do dogma da transubstanciação. Isso é uma questão de fé, eu respeito. Os evangélicos não acreditam na transubstanciação, mas é uma questão de fé, deve ser respeitada. Todas as questões de fé devem ser respeitadas, mas a verdade deve superar todas as aspirações, todas as interpretações, todas as deduções, suposições e crendices humanas. A verdade. E a verdade é a palavra de Yeshua, a palavra do Messias. Então, na congregação, se você se divorciar, você não pode tomar ceia. Divorciou, você está malzão, está feio diante de Deus e da comunidade. Na Igreja Católica, as coisas que eu já disse. Você não pagar o dízimo, não é? E outras cositas erradas que são pertinentes ao ser humano, não pode tomar ceia. Antigamente, quem era da Deus e Amor, era proibido de tomar ceia em qualquer outra igreja, porque todas as igrejas eram anticristo do diabo. Como dizia o falecido Davi Miranda. Reunião dos santos da igreja, somente os irmãos que pagaram vão provar na carteirinha
que frequentaram o culto da doutrina e pagaram o dízimo podem tomar a ceia. Os irmãos que seguiram a doutrina, só eles podem tomar a ceia. Quanta bobagem, com todo respeito. Quanto folclore, quanta mística nisso tudo. Bora lá? Mas eu quero saber, mensageiro, em que base as igrejas usam a Bíblia para dizer que não pode tomar ceia de qualquer jeito, e que não pode isso, e que não pode aquilo. Antigamente, volto a repetir, só terminar essa nota. Se você visitasse uma igreja antigamente, você não poderia tomar ceia. E perguntava-se publicamente, o irmão está como com Deus? Está bem? O irmão está bebendo, está fumando, está falando mentira, o irmão está bem com a esposa, com a família, o irmão está bem com a sua igreja, porque só pode tomar ceia se estiver bem com Deus. Senão vai tomar para a sua própria condenação. E não queremos problema para a nossa igreja. Não queremos retaliação espiritual para a nossa igreja. A igreja que viveu no mundo de Harry Potter por muito tempo, no mundo de Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque acreditou num montão de bobagens, né, de lendas, folclores que criaram para impor medo aos cristãos. Muito bem, vamos ao texto, vamos à palavra de Deus. Quero ler com você, que você aprenda. Vamos ao livro, deixa eu ver, que eu marquei aqui com as minhas anotações. Eu vou ler, vamos Mateus 26, 26. Olha só, Jesus ensina assim, Mateus 26, versículo 26. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou. E abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos. Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Duas perguntas aqui. Essa é a última ceia do Senhor. Porque logo, logo ele vai ser preso, ele vai ser crucificado, ele vai ser preso, chicoteado, vai andar via cruz, ele vai ser crucificado e vai ser morto. Então, essa ceia de Jesus, celebrando a Páscoa dos judeus, que celebravam lá no Velho Testamento a saída do povo de Deus do Egito, a marca do sangue do cordeiro dos umbrais da porta dentro do território egípcio, onde Deus disse a Moisés, olha, mate um cordeiro, puro, branco, sem defeito, pegue o sangue e passe nas ombreiras da porta, porque o anjo da morte passará essa noite, essa madrugada, e a casa que não estiver marcada com o sangue do cordeiro, o primogênito será retirado, a sua vida. Começa então a Páscoa, começa o Pesach, em hebraico, que é a passagem, a transição de um estado de escravidão, submissão, sofrimento, para um estado de liberdade, de provisão, de prosperidade e todas as bênçãos e comunhão e vida espiritual com Deus. Foi estabelecido a Moisés para celebrar a Páscoa, o Pesach, comendo pães asmos, comendo pão sem fermento, e com ervas amargosas, para lembrar os dias em que sofreram lá no Egito. Essa é a Páscoa judaica, é o Pesach judaico.
é o êxodo, a libertação do Egito. Na Páscoa em Jerusalém, na época de Jesus, o Messias, ele estava celebrando isso, a Páscoa. Pegou um pão asmo, um pão sem fermento, que simboliza um pão puro, um pão não contaminado, um pão que não leveda massa, que não infla massa, um pão que não há fofoca, maledicência, crimes, pecados, maldades, guerras, preconceitos, discriminações de toda sorte, religiosa e social. Ora, Jesus pega o pão e diz assim, mas para quem Jesus diz isso? Olha só, são dois pontos importantíssimos na ceia do Senhor. Olha o pessoal da USE do Curuvi, um beijo, uma paz com muita iluminação, uma paz, sabe, de Cristo, de amor, de caridade a esses meus irmãos do Curuvi, que logo, logo estarei visitando eles. São os nossos irmãos espíritas, que trazem uma palavra boa de amor e de caridade. Estamos falando sobre a ceia, a verdadeira ceia do Senhor. Qual é? É aquela do suquinho, do pãozinho, da hóstia? Sinto muito, não é. Então, Jesus, ele diz assim, olha só, tomai e comei, isso é meu corpo. Depois, tomai e bebei, este é o meu sangue. Mas, primeira coisa, nesse texto de Mateus 26, o Mestre Jesus, mestre do amor, da caridade, da bondade, ele está se referindo a quem? A uma multidão que o seguia, que em grego pode se chamar eclésia ou igreja, ou ele está se referindo apenas a 12 discípulos? A 12 discípulos. Quando ele diz isso, ele se refere apenas aos 12 discípulos. Ele não está se referindo à multidão que o segue, homens, mulheres, crianças, idosos, a sua igreja. Jesus está se referindo aos 12 discípulos apenas. Porque aquela seria a última ceia dele com os discípulos nessa dimensão física chamada planeta Terra. Em outros textos, eles fazem isto em memória de mim. Você vai encontrar isso lá em Marcos 14, 22. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 11. Não é verdade? Em memória. Agora, uma coisa que nos chama atenção para essa palavra de ensinamento hoje, pessoal, quando se faz alguma coisa em memória de alguém, esse alguém está vivo ou esse alguém está morto? Olha só, quando você visita Jerusalém, lá em Jerusalém existe um lugar aonde se presta um monumento, aonde se presta homenagens a todos os irmãos judeus que morreram nos campos de Auschwitz, na Polônia, na Alemanha, em toda a Europa. Em memória deles, porque já partiram para a pátria espiritual. Não estão aqui fisicamente. Quando você vai em Nova York, você vai num lugar onde aqueles aviões bateram no World Trade Center e ergueram